Então, nós temos aqui a questão do cadastro, né? Cria as contas, poupança e corrente. A descrição da questão nos fala que o objetivo da atividade é implementar uma agência bancária simplificada. Essa agência deve ser capaz de cadastrar clientes, onde cada cliente inicia com uma conta poupança e uma conta corrente. As contas correntes têm taxa de administração e as contas poupanças rendem juros. Mais abaixo a gente tem as informações necessárias para implementar esse projeto, certo? Então, o nosso programa deve conseguir cadastrar um cliente com ID cliente único. Ou seja, o ID do cliente será único, ele não pode ser capaz de se repetir. Então, quando o cliente é cadastrado no sistema, automaticamente é aberta uma conta corrente e uma conta poupança para ele. Ou seja, o usuário não deve escolher se ele quer ou não criar as contas, se ele quer criar só uma, se ele quer criar só outra. O nosso programa sozinho já irá abrir as duas contas para o cliente. Mensalmente, as contas correntes têm uma tarifa de R$20, que é a taxa de administração, podendo inclusive ficar negativas, caso o cliente não pague essa taxa. E as contas poupanças vão rendendo 1% do valor atual. Então, a nossa agência deve ter um mapa de clientes e um mapa de contas. Isso aqui fica mais claro no nosso diagrama de classe que a gente vê daqui a pouco. O cliente só tem duas contas, mas imagine que no futuro ele poderá ter várias contas, certo? As contas devem ser tratadas utilizando polimorfismo. Polimorfismo vocês já devem ter visto na disciplina. Nós temos um método abstrato, implementamos esse método em outra classe. Isso é o polimorfismo, né? É uma classe que herda de outra classe e transforma essa classe num determinado tipo, né? Então vamos olhar o nosso diagrama de classe, certo? Vou dar um zoom. Vamos começar aqui para a classe da conta, né? Account. Então nós teremos 4 atributos, todos protegidos. O atributo balance do tipo double, o atributo ACCID do tipo inteiro, que é balance é o valor em saldo da conta, ACCID é o ID da conta, Client ID é o ID do cliente, ali eu acredito que seja o nome, Type ID, no caso, seria conta corrente ou conta poupança, que nessa atividade a gente pode usar CC ou CP. Temos os métodos abaixo, né? Temos todos os gets para cada atributo. Temos o método abstrato updateMonthly, que ele será implementado nas nossas outras classes, certo? Temos mais 5 métodos nessa classe nessa classe de conta. O construtor, que ele recebe o ID da conta, o ID do cliente e o tipo da conta. O método para depositar, que recebe o valor em double. O método para sacar, que recebe o valor em double. O método para transferir, ele recebe a conta e o valor que será transferido. E o toString da conta, certo? Subindo, nós temos essas duas classes. A classe da esquerda, né, checking account, é a nossa conta corrente, certo? E a classe da direita, savings account, é a nossa conta poupança, ok? Temos o atributo protegido do tipo double. Esse atributo é justamente a nossa taxa de administração, certo? E nós só temos dois métodos, que é o construtor, que recebe o ID da conta, o ID do cliente, e o método updateMonthly que iremos implementar. A nossa classe da conta corrente deve herdar da nossa classe conta, né? E assim, quando ela herda, o método abstrato que a classe conta tiver deverá ser implementado na
classe que está herdando ela. Um ponto importante a lembrar, né, um método abstrato só pode existir dentro de uma classe abstrata, portanto, a nossa classe conta deve ser criada como uma classe abstrata. Certo? Na nossa conta poupança, nós temos o atributo monthly interest do tipo double, certo? Construtor que recebe o ID da conta e o ID do cliente, e também a implementação do método update monthly. Esse método basicamente vai executar o procedimento do que cada conta deve acontecer no período de um mês. Ou seja, a conta poupança deve render 1% no período de um mês e a conta corrente deve cobrar uma tarifa de R$20 no período de um mês. Certo? Então é isso que esses métodos irão fazer. Mas aqui em cima nós temos a classe client, onde tem dois atributos também protegidos, né, que é o ID do cliente, que é do tipo string, e uma lista de contas, né, do tipo list account, certo? Ele tem apenas 5 métodos, onde o construtor é o primeiro. O construtor ele recebe o nome e o cliente ID, porém, para esse programa específico, o nome pode ser descartado, a gente acaba não precisando usar, certo? Durante a codificação, né, a implementação deste diagrama, vocês verão o porquê, certo? Quando vocês estiverem fazendo, vocês entenderão. O método para adicionar conta, que recebe uma conta como parâmetro, os gets, certo? E o toString do cliente, ok? Por fim, temos o método da agência, né, do nosso banco, que tem 3 atributos privados, 2 mapas, um mapa de contas, um mapa de cliente, e um atributo inteiro, né, Next Account ID, que é para controle do método que a gente vai ver abaixo. Nós temos um método protegido, getCount, né, ou seja, esse método só será chamado dentro da classe agência. Ok? Nós temos o construtor, né, que aqui tem Bank Agents. Então você tem duas opções. Ou você altera o nome só para agência, deixa o construtor, ou altera o nome da classe para Bank, né, para deixar igual, como é obrigatório. O método para adicionar cliente. E aqui é interessante que esse método adicionar cliente chamará o método adicionar cliente esse adicionar cliente apenas chamará o construtor da classe cliente para criar o cliente e assim adicionar o cliente no mapa de clientes, né? E o primeiro valor do mapa, né, que é um string, é justamente o nome do cliente, que é exatamente o que é passado como parâmetro, no caso é o cliente ID, certo? Então, criamos o cliente, né, e aí por isso que aqui na classe cliente não precisa do nome, basta o cliente ID, porque é o que é passado aqui para criar o cliente. Após criar o cliente, precisamos criar as contas, adicionar as contas no mapa de contas e adicionar o cliente no mapa de cliente. O método depositar, e aí o método de depósito, de saque e transferência serão todos... A implementação é basicamente pegar a conta, né, o ID da conta que é dado como parâmetro, chamar o método da classe conta, né, e passar todos os parâmetros que ela precisa. O método de transferir é o maior, mas nada complexo, porque ele recebe o ID da conta de origem, o ID da conta de destino e o valor que será transferido. Esse método também chama o método transferir da classe conta. Então, basicamente, a gente pega o ID da conta de origem para identificar a conta, certo? Então, a gente dá um getCount, identificar a conta, chama o método transferir, dá outro getCount para achar qual conta irá receber e passa o valor. Implementamos também o método update monthly, porque essa classe agência herda
de conta, certo? E é basicamente isso o nosso diagrama de classe. Vamos dar uma olhada aqui na execução, só para a gente concluir a parte de como são esses toString, ok? Então aqui abaixo nós temos o shell, que é simulando a execução, o que o nosso programa deve fazer. Os comandos são addclear para adicionar cliente, e a gente passa o ID do cliente, né? Aqui no caso o nome do cliente. Então aqui a gente adiciona 3 clientes, certo? E ele cria uma conta poupança, como ele fala aqui no comentário, conta corrente para cada cliente usando numeração de forma sequencial. O que a gente usa para controlar essa numeração de forma sequencial é justamente o nosso atributo nextCountID, nextAccountID, certo? Para ter esse fluxo de controle no nosso programa. Adicionamos 3 clientes, né? Chamamos o método show. O método show ele vai mostrar as contas do banco nesse formato de saída. Mostra o ID, o usuário, o saldo e o tipo da conta. Em tipo, use CC para conta corrente e CP para conta poupança. Portanto, quando a gente chama o método show, ele lista os clientes, lista o ID de cada conta, e aqui o ID são de forma sequencial, 0, 1, 2, 3, 4, 5, como dito aqui em cima, numeração de forma sequencial. Abaixo ele lista as contas com o ID, o usuário, o saldo e o tipo da conta. ID, usuário, saldo e tipo da conta. Veja que aqui não são repetidos, né? Apenas a gente está listando aqui abaixo as contas. Então, por mais que sejam do mesmo usuário, são duas contas diferentes, porque uma é conta corrente e outra é conta poupança, certo? Por isso que se repete o nome. Ok? Então, nesses primeiros testes, essa saída que você deve esperar ao executar esses comandos e pedir para mostrar na tela. O seu programa deve apresentar essa saída. Aqui abaixo a gente tem os outros test cases, né? Operações básicas e tudo. Então ele deposita, né, R$100 na conta 0, né, a conta do Almi. Deposita 200 na conta poupança do Almi. Deposita 50 na conta corrente da Júlia. Deposita 300 na conta poupança da Júlia, certo? E aqui ele tenta fazer uns saques, né? Após executar esses saques é para você esperar um saldo insuficiente, certo? Por quê? Porque você tenta sacar R$300 da conta poupança do Almir, mas você só tem 200, né? Então é para emitir a mensagem de erro. Quando você printar deve estar exatamente igual a esse, certo? E assim sucessivamente a todos os outros testes. É isso que você deve esperar que seu programa apresente.